E agora, aqui na zona sul de São José dos Campos, para contar um pouco da história desse espaço. Ou melhor, a história do nome que ele carrega, da homenagem que ele faz. Uma homenagem ao Monsenhor Jonas Abib. A praça fica no Campo dos Alemães. A área verde, na cabeceira do córrego Senhorinha, é uma opção de lazer para os moradores da região. Além de ser um ponto de encontro, o espaço inaugurado em 2024 também preserva a memória de um homem marcado pela fé desde a infância. O desejo dele sempre foi ser padre. As brincadeiras deles era de batizar boneca, era de celebrar missa, sempre foi na parte religiosa. Desde criança, bem pequenininho, ele batizava todas as bonecas das primas, dos amigos, celebrava a missa, rezava o terço, sempre foi assim. Depois ele foi crescendo, ele mesmo foi procurando, ele estudava no Colégio das Freiras, né, da Providência, ali no Padre Moy, e ele mesmo foi procurando. Jonas Abib foi ordenado sacerdote em 1964, mas foi em 1978 que veio a ideia que marcaria a história dele: ampliar o alcance da evangelização por meio da comunicação. Assim nasceu a comunidade Canção Nova. Então o que ele começou a fazer? Eram encontros de final de semana, porque daí os encontros de jovens começou a crescer. Então, ia 2, 3 jovens para uma cidade, 2, 3 jovens para outra, né? Depois, na segunda-feira se encontravam, segunda ou terça-feira se encontravam, que chegavam de viagem, e aí iam conversando e explicando o que aconteceu pelo caminho, como é que foi, já se programando para a próxima, ver o que deu certo, o que não deu, se programando para outra próxima, e rezando e trazendo doações de roupa, de alimento. Não foi fácil. O projeto começou de forma modesta e cresceu gradualmente. Na década de 1980, a comunidade passou a atuar no rádio. Anos depois, chegou a televisão. O trabalho ultrapassou fronteiras e passou a alcançar milhões de pessoas no Brasil e em outros países. Por trás da expansão estava a mensagem que tocou a vida de muitas pessoas. Tem uma frase assim bem marcante, né, na vida do Padre Jonas Abib, que é a frase que se diz: ou santos ou nada. Então aqui entra a base também da nossa moralidade de procura contínua e busca da santidade, né, de ter uma vida em Deus. E como que vamos ter uma vida em Deus? Procurando o sacramento da confissão, né, isso, voltarmos para Deus, crescermos a vida de oração também. A homenagem em São José veio através de um projeto de lei aprovado pela Câmara em 2023. Mas a relação de Jonas Abib com a cidade começou antes, em 2000, quando ele recebeu o título de cidadão joseense. É uma pessoa ímpar dentro da comunidade, não só católica, mas de toda a sociedade brasileira. E o Monsenhor Jonas Abib, ele assumiu um papel até internacional, quando ele esteve várias vezes no Vaticano, uma série de coisas internacionais. Até o reconhecimento da Canção Nova em termos de comunidade internacional, teve a presença do Monsenhor Jonas Abib. Então é uma figura internacional. Aqui em São José dos Campos tem uma comunidade muito forte, as pessoas que acompanharam de perto o trabalho do Monsenhor. Então, após o falecimento dele, várias dessas pessoas conversaram comigo e falaram: olha, por que a gente não pode dar um nome a algum espaço público, alguma rua do Monsenhor? E aí teve a oportunidade dessa área verde. O título de Monsenhor foi recebido em 2007, do Papa Bento XVI, em reconhecimento aos serviços prestados à Igreja. Falecido em 2022, aos 85 anos, deixou um legado que segue presente nas obras da Canção Nova e na vida de quem o conheceu. São muitas coisas construídas ao longo desse tempo, vidas restauradas, comunidades abertas, pessoas voltadas para a cidadania, para a solidariedade, para a evangelização. Então, e não só em São José dos Campos. Se você pegar hoje o legado de Monsenhor Jonas Abib, da Canção Nova, é no Brasil todo e digo, internacionalmente também, né? Então, eles têm uma comunidade muito forte aqui em São José dos Campos e que diariamente também eles vêm renovando
todo esse trabalho que foi feito aqui em São José dos Campos também, mas também os grandes encontros que marcam e sempre marcaram a vida da Canção Nova. A lição que o Padre Jonas deixa para todos, né, em âmbito de humanidade, é sobretudo este empenho, porque também quando falamos da comunidade Canção Nova, eu acho interessante falar que nós temos também alguns trabalhos sociais, né? Não apenas ali no âmbito de Cachoeira Paulista, mas para além também. Mas eu diria o sentido da formação integral, né? Um homem inteiro. Porque nós falamos aqui, claro, naturalmente mais do mundo religioso, assim. Só que quando falamos do mundo religioso, ele precisa de uma base humana bem estruturada para viver, né? Então precisa de educação na intelectualidade, na vivência comunitária. Então isso é para todo mundo. O nome de Monsenhor Jonas Habib é uma demonstração de como trabalho, perseverança e fé contribuem para a história e, claro, também para o desenvolvimento de São José dos Campos.